Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vibram Brasil. Aqui quem fala é o Valdecir Carvalho e hoje nós estamos com a presença do Pedro Calisto. O Pedro é de Brasília, ele atualmente está trabalhando como team leader na Huawei. O Pedro também é blogger e VMware Expert, tem outras certificações aí. Com a gente na linha também está o Wesley, do Vibrão Bag. Então, boa noite a todos. A gente já vai começar a apresentação. Vou só dar um joia para todo mundo que está online aqui. O Caleb Araújo, a Fabiana de Oliveira, o Jader Rosa, Matheus Noronha, Ricardo Siqueira. Muito boa noite para vocês. Boa noite, Pedro. Se apresenta aí para o pessoal. Boa noite, gente. Como o Valdecir falou, meu nome é Pedro, sou de Brasília. Atualmente eu trabalho como líder técnico para a Huawei, num projeto de virtualização para uma grande empresa de telefonia aqui em Brasília. E a intenção dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, é compartilhar um pouco da minha experiência, compartilhar um pouco das dificuldades, das lições aprendidas, dos desafios que eu tive, na verdade, estou tendo ainda no meu projeto, né? Porque eu acho que é importante esse compartilhamento de informações, de experiências, que de repente pode ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo problema. E é difícil achar conteúdo desse tipo em português. Então, assim que eu entrei em contato com o Valdecir e falei da minha pretensão de falar sobre esse tema, eu tinha essa certeza, porque eu passei por essa dificuldade, de que é muito difícil você achar conteúdo de qualidade desse tipo, desse assunto que a gente vai tratar hoje, em português. Não, legal, Pedro. Wesley, quer falar alguma coisa? Dá boa noite pro pessoal aí. Opa, boa noite, pessoal. Espero que todo mundo curta aí. O assunto é bem interessante, né? Acho que é um tema bem bacana, assim. Pode ser um negócio que a gente não vê todo dia, mas ainda tem esse tipo de demanda. Eu acho que o Pedro vai poder agregar bastante aí nos problemas que ele enfrentou e vem enfrentando aí no projeto. É isso aí. Então, pessoal, só avisando, quem não está acostumado aí com a nossa dinâmica, vocês podem fazer perguntas no chat, tem um chat aí do GoToWebinar. Vocês podem fazer pergunta a todo momento, quando precisar a gente interrompe o Pedro. Vocês também podem mandar perguntas lá pelo Twitter, @VibrãoBagBrasil, #VibrãoBagBrasil, que a gente está monitorando. E qualquer coisa que vocês tiverem em dúvida é só avisar que a gente passa para o Pedro aí. Tá ok, Pedro? Eu vou passar a tela para você aqui agora, e aí você toca a apresentação daí. Beleza, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Prontinho. Agora você tem que compartilhar a sua tela. Ok. Vocês conseguem visualizar minha tela já? Isso, eu tô vendo o teu desktop, o CSGO, e tá passando. Vamos lá. Isso, volta pro PowerPoint. Entra no modo de apresentação. Só que a gente tá vendo o modo de apresentação. Não tá vendo. Muda o monitor. Trocar a ordem, né? Só um instantinho. Isso. E agora? Consegue agora tá ok, perfeito. Pode dar sequência aí. Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre P2V. Como eu falei para vocês, hoje eu trabalho num projeto, eu sou líder técnico desse projeto. E P2V remete a gente há 10 anos atrás,
O P2V hoje já são tipos de projeto raro. É raro, você não vê mais tanta empresa trabalhando com P2V, porque conforme a virtualização foi avançando, hoje os ambientes eles já nascem virtualizados, né? Então, acabou que esse tipo de método, esse tipo de projeto, já não é muito comum hoje em dia, né? Mas ainda existe essa demanda, ainda existe a necessidade por parte de algumas empresas, tá? Então, para quem não sabe, P2V basicamente é um método de virtualização, tá? É uma forma que você consegue transformar o seu servidor físico em servidor virtual, tá? Existem algumas ferramentas no mercado que automatizam esse processo, mas você também pode fazer esse processo de forma manual, tá? Você pode criar uma máquina virtual e fazer essa migração sob demanda, tá? Eu coloquei nesse primeiro slide, vou falar um pouco sobre o que é o P2V e por que a gente está falando dele em pleno 2018. Ô, Né? Pedro, só te como eu falei, interromper ainda... um minutinho, só para explicar para o pessoal que P2V é físico to virtual, então é você converter uma máquina física para uma máquina virtual, que às vezes tem gente que não tá familiarizado com o termo aí. Essa sigla P2V, ela significa Physical to Virtual, tá? Aí o pessoal resumiu aí esse método em 3 letrinhas, P2V, tá? Para ficar mais fácil de pronunciar, mas é exatamente isso, Physical to Virtual. E como eu falei, quando a virtualização ela começou a crescer, os ambientes não eram virtuais ainda, né? Então, a gente tinha os data centers tradicionais com servidores físicos, né? Aquela relação de um servidor para uma aplicação. Então, assim que a virtualização chegou para mudar a forma como a gente administra um data center, existiu um boom muito grande da utilização do P2V. Né? Vamos tornar, entendemos os benefícios da virtualização, queremos entrar na virtualização, como fazemos? Olha, tem o P2V, né? A gente consegue transformar as suas máquinas, os seus servidores físicos, e manter as mesmas características e transformá-las em um servidor virtual. E assim que a virtualização estourou, esse era um método muito comum, né? Só que conforme o tempo foi avançando, os data centers eles começaram a entrar num ambiente virtual, num conceito de infraestrutura virtual totalmente novo, né? Criando máquinas novas, criando aplicações, serviços já virtuais, né? Já no novo conceito de data center virtual, infraestrutura virtual. E o P2V foi começando a ficar obsoleto. Porém, como eu falei, ainda existe essa demanda, tá? Em 2018 ainda existe sim essa demanda. Existem grandes empresas ainda que têm boa parte do seu data center ainda físico e existe essa demanda sim para transformar em servidores virtuais pela facilidade do método, tá? Apesar de ser, eu vou adentrar mais a fundo sobre como funciona o P2V. O P2V é um processo fácil, simples, o rollback é muito fácil também, mas ele tem algumas peculiaridades que eu vou explicar para vocês logo após. Antes de tudo, surge a necessidade, a empresa X surge a necessidade lá de cima de reduzir custo operacional. E o pessoal começa a falar de virtualização. Antes de tudo, antes da gente começar a virtualização, de fato, antes de a gente começar a usufruir dos benefícios da virtualização, a gente precisa entender o porquê que a gente quer virtualizar. A minha empresa, ela tem noção, ela sabe de fato quais são os benefícios que ela vai ter após virtualizar, né? É necessário que a alta direção da empresa esteja muito alinhada com a TI, tá? Então, assim, antes de a gente começar um projeto de virtualização, um projeto de P2V, a gente tem que ter respostas para essas duas perguntas. Por que eu quero virtualizar? Tá? Então, isso tem que estar muito claro na equipe
da direção da empresa, tem que estar muito claro para o staff de TI, tá? Então, eu quero virtualizar porque eu quero reduzir meu OPEX, eu quero reduzir custos de energia, quero consolidar minhas cargas de trabalho. Hoje eu entendo que há um desperdício muito grande de recursos, né, com o conceito de um serviço para uma aplicação, né? Eu quero maximizar a minha taxa de consolidação, né? Eu quero poder colocar o máximo de máquinas virtuais em um mesmo host, tá? E aí você se pergunta, ainda vale a pena fazer P2V? Olha, repito, apesar de ser um método já, eu não digo ultrapassado, mas é um método que já que não é tanta gente mais que vem utilizando, existem algumas, existe algumas empresas que precisam manter as mesmas características do servidor virtual, às vezes do servidor físico, aliás, às vezes é uma aplicação antiga, é difícil a administração, você precisa envolver várias áreas, né, não existe documentação, então, de repente, a migração ao NIO, que a gente fala, né, de criar um servidor virtual e fazer essa migração passo a passo, se torna inviável. Então, o P2V te permite fazer essa migração, como, a grosso modo, eu pego o meu servidor físico, empacoto ele e jogo em uma máquina virtual. Então, a minha máquina virtual vai se tornar uma cópia fiel do meu servidor físico, tá? Eu vou manter o mesmo hostname, eu vou manter as mesmas características do servidor físico, rede, etc. Então, existe ainda essa necessidade. Então, quando eu quero manter as mesmas características, eu quero manter a gente chama de P2V as is, né? Quando eu quero manter fiel a imagem do meu servidor físico, o P2V ele é o caminho, tá? Primeiro desafio, gente, eu vou compartilhar um pouco. Eu vou, como eu falei, a minha intenção aqui é a gente conversar um pouco, eu vou compartilhar um pouco dos desafios que eu tenho enfrentado, que eu já enfrentei nesse projeto que eu estou trabalhando, e falar um pouco para vocês como é que a gente tem lidado, né, com esses desafios, né? Qual foi o primeiro... Eu estou nesse projeto vai fazer quase um ano, tá? E a gente já passou por vários problemas, várias coisas, e a gente tem aprendido com o próprio projeto. E compartilhando um pouco com vocês, o primeiro desafio que a gente teve foi a questão de alinhamento, tá? Essa imagem, ela representa um pouco do que a gente passou nesse projeto, tá? Surgiu uma necessidade lá da alta direção da empresa de reduzir custo operacional, e falou, TI, se vira, né? E o staff de TI elaborou esse projeto, vamos virtualizar, vamos reduzir nosso custo operacional. Acontece que para você poder elaborar um projeto desse tipo, um projeto de virtualização, eu preciso envolver todo o staff de TI, tá? O processo de P2V, repito, ele é simples, tá? Mas ele pode se tornar muito complexo, muito oneroso, se você não fizer um alinhamento prévio entre o seu staff, tá? Existem ainda muitas aplicações obsoletas, muitas aplicações legadas, que quando você vai explicar, né, para os donos dessas aplicações, olha, a gente está com um projeto de virtualização, a gente quer pegar o seu servidor físico e a gente tem N motivos para torná-lo em virtual, né, para facilidade de administração. Esse é um novo conceito de data center virtual, e a gente quer tornar o seu servidor físico em servidor virtual por esses motivos, tá? Uma das coisas que a gente teve dificuldade foi justamente esse alinhamento. Então, acontece que as pessoas, os donos dos servidores, eles só sabiam que os seus servidores iam ser virtualizados quando a gente já precisava colocar eles em janelas de migração.
Então, a gente perdeu muita energia negociando e explicando e convencendo os donos dessas aplicações de que a virtualização seria o melhor caminho. Então, esse foi um primeiro desafio que a gente teve, tá? Alinhar o staff, alinhar o negócio com a TI, alinhar o staff de TI, para entender de que a virtualização, o processo de P2V, ele é algo macro, algo que vem de cima, é um objetivo, é uma estratégia, e se tivesse havido esse alinhamento prévio, a gente não perderia tanta energia com essa negociação, tá? Então, existiam, durante o processo de negociação com os donos das aplicações, então surgiam várias dúvidas. O que é esse P2V? Olha, a minha aplicação, ela tem um SLA de 99,9999%, e eu não posso ter 1 segundo de downtime nessa aplicação. Então, olha, eu fiquei sabendo aí que essa virtualização que vocês vão fazer vai alterar o desempenho da minha máquina. Minha máquina ela funcionou muito bem em servidor físico durante vários anos, agora vocês querem mudar. Então, quem já passou por isso sabe, tá? Que existe ainda, sim, em 2018, existe resistência ainda com virtualização, tá? Quem trabalha com TI sabe que ainda existe, apesar de ter avançado, apesar de a gente já estar muito à frente, tá? Ainda existe resistência nesse sentido, tá? Então, ainda tem gente que pensa que banco de dados não pode ser virtualizado, né? Hoje, a gente pode afirmar que qualquer tipo de workload pode ser colocado dentro de virtualização, tá? Então, esse alinhamento, ele é muitíssimo importante quando você vai fazer um projeto desse tipo, tá? Porque aí, quando você alinha o processo de negócio com o seu staff de TI, tá? E todos trabalham em equipe para atingir o mesmo objetivo, se torna muito mais fácil, tá? Esse processo se torna mais suave, essa negociação ela se torna mais rápida, tá? E dá celeridade ao meu projeto de virtualização, de P2V. Legal. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que a dificuldade aí foi alinhar o alinhamento de TI com o negócio, com o business. Isso. Mas isso foi uma decisão top-down da empresa? Olha, vamos fazer, ou foi uma ação que partiu de TI? Da onde partiu a iniciativa aí? No nosso projeto foi uma decisão top-down. Se ela realmente tivesse sido top-down, esse alinhamento ele deveria ter sido feito. Só que não houve, né? Simplesmente foi uma decisão que veio top-down e a área de TI ela não se alinhou, o staff de TI ele não se organizou para poder atender essa demanda lá de cima, entendeu? Então foi por isso que a gente teve muita perda de energia, né, porque o próprio staff de TI não estava sabendo desse projeto. Então as pessoas passaram a tomar conhecimento desse projeto, passaram a tomar conhecimento dessa necessidade de virtualização quando a gente já estava querendo colocar os servidores para migrar. Então, a gente está falando do quê? A gente, no projeto, a gente tem uma lista de servidores, tá? A gente tem aí X servidores, e desses servidores a gente tinha que identificar os melhores candidatos à virtualização. Então, a gente definiu, olha, sei lá, de 1.000 servidores, a gente quer identificar 300 candidatos à virtualização. Então, a gente, com esses 300, a gente fala, beleza, esses 300, já identifiquei os donos dessas aplicações. Então, a partir do momento que o negócio começava a entrar em contato com os donos dessas aplicações, surgia muita resistência, com todas essas perguntas que eu já coloquei. Então, mas o que é isso? Mas minha aplicação tem esse requisito, tem esse outro requisito. Mas não pode parar. Então, essa decisão, ela precisa ser alinhada, ela é top-down, mas ela precisa ser muito bem distribuída. A equipe, o staff de TI, ele precisa estar muito bem alinhado, precisa se comunicar, né? Porque o P2V ele envolve várias áreas. Então, assim, precisa ser top-down, mas exige um alinhamento entre todos, entendeu?
Não, legal. O importante, o que acho que o que atrapalha a maioria dos projetos é a falta de comunicação, né? Entre as Exatamente. áreas. Não, legal. Exatamente. Então, dando continuidade, esse foi o nosso maior desafio, eu creio. Existiam alguns outros desafios, mas esses outros desafios eles poderiam ter sido menores caso esse tivesse sido resolvido antes, né? Então, quando a gente está falando de... só para deixar claro aqui, gente, virtualização, quando eu falo de virtualização, eu estou falando de uma coisa, e apesar de ser semelhantes, os conceitos estarem semelhantes entre si, P2V é outra coisa, tá? P2V, ele é um método de virtualização, tá? Então, quando eu falo, de repente, eu posso ter um servidor que ele pode ser virtualizado, mas ele não pode passar por P2V. Não é que não pode, mas não é recomendado. As ferramentas não recomendam, porque como a gente está tratando o P2V, basicamente é cópia de dados, é clonagem de dados, de volumes. Então eu posso dar um exemplo aí, sei lá, de Active Directory, por exemplo, Microsoft. É um servidor que pode ser sim virtualizado, mas a ferramenta, o fabricante, tanto a Microsoft quanto a VMware, não recomenda que você faça através de P2V. Então, existe a recomendação da Microsoft, você sobe um servidor novo, adiciona a floresta do AD, blá, 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 não vou entrar nesse mérito, mas só para explicar essa diferença entre virtualização e P2V, tá? Aqui a gente vai estar falando sobre os dois conceitos, então eles podem se misturar um pouquinho. Ok. Alinhamos internamente o negócio, está alinhado, a minha equipe, meu staff está ciente do meu projeto de virtualização e vamos ao próximo passo. Ok, estamos com essa pretensão, com essa meta de migrar X servidores físicos, tá? Como que a gente faz para identificar quais são os melhores candidatos, tá? Quais são os critérios que eu preciso aplicar para conseguir os melhores candidatos à virtualização, tá? Desse montante de X servidores, o que não pode ser virtualizado, o que não é recomendado ser virtualizado, tá? Então, essa fase, esse processo é chamado de assessment, que a gente precisa descobrir quais são os melhores candidatos à virtualização. Então, é um estudo, é um processo de coleta, de inventário, tá? Que a gente vai levar vários critérios em consideração, classificar, vai dividir esses critérios entre critérios de performance. Quando eu falo de performance, quando a gente está falando de virtualização, a gente está falando de a gente quer maximizar o nosso ganho de consolidação. Então, para a gente poder atingir esse objetivo, a gente tem que falar sobre performance. Então, a gente tem que falar sobre métricas de rede, métricas de disco, métricas de CPU, métricas de memória, tá? Então, a gente estabelece aí um período de normalmente de 30 a 45 dias, só para coletar essas métricas de performance, para verificar qual é o comportamento daquele servidor, tá, durante aquele período. E, além disso, além de trabalhar com essa coleta de métricas, a gente também precisa identificar o que tem naquele servidor, quais são os softwares que estão naquele servidor, qual é a relação daquele servidor com os outros servidores do meio ambiente, tá? Esse processo de assessment ele precisa ser muito bem feito para que, posteriormente, você não perca energia na hora de, poxa, na hora de virtualizar, eu verifiquei que esse servidor aqui, sei lá, ele é um banco de dados Oracle, tá? Ele está num Oracle hack, tá? Então, o processo de assessment não foi bem feito, tá? Então, o processo de assessment ele precisa ser muito bem feito para que você possa desenhar as estratégias de virtualização para cada tipo de servidor que você coletou esses dados. Então, o sucesso da etapa de execução do seu projeto, da etapa de migração, tá? A etapa de converter os seus servidores físicos virtuais, muito vai vir aqui dessa fase de assessment, um assessment bem feito, tá? Então, essa é a primeira fase.
A segunda fase, eu tenho o processo de design, tenho o processo de estabelecer quais são os planos, qual é o plano, qual é a estratégia de migração desses servidores que eu defini no processo de assessment. Tá? Então, a partir do momento que eu defino os servidores, os melhores candidatos à virtualização pelo processo de assessment, eu preciso definir a estratégia de virtualização desses servidores. Tá? E a terceira fase é a migração de fato. Tá? Quais são as ferramentas que existem no mercado? Qual vai ser a abordagem? Como é que vai ser esse processo de migração? Tá? Na execução da migração, quais são os passos que eu tenho que tomar para garantir o sucesso? Né? Como que eu maximizo o sucesso da minha migração? Que tipos de problemas eu posso antecipar na fase de execução para que todo servidor que eu coloque para ser migrado tenha sucesso. Né? Apesar do P2V ele ser uma caixinha de surpresas, tá? Existe uma série de passos que você pode, uma série de tarefas que você pode fazer pré-migração, que elas maximizam o sucesso da sua migração. Vou falar um pouquinho sobre elas mais à frente. Então, vamos adentrar um pouquinho a mais sobre a etapa de assessment, tá? Que é a etapa que eu considero a etapa mais importante aí quando a gente está falando de um projeto de virtualização, né? Através de P2V. Então, como eu falei, antes da etapa de migração, de execução da virtualização dos servidores, então você precisa levantar algumas regras de negócio, você precisa fazer essa coleta de dados de inventário e métricas desempenho dos servidores para identificar os melhores candidatos à virtualização. Por que eu coloco aqui levantar regras de negócio? O que aconteceu no nosso projeto? Existem os critérios técnicos que você vai definir, alinhado com o objetivo da empresa. Então a empresa te fala, Pedro, meu objetivo é maximizar o potencial de consolidação. Eu quero que você coloque o máximo de máquinas, servidores físicos possível e nesse host. Então, ok. Então, qual é o trabalho que a gente vai fazer? A gente vai coletar esses dados de performance, a gente vai analisar a performance desses servidores durante o período de 30 a 45 dias, e a gente vai identificar quais servidores estão superestimados, quais servidores precisam ter mais recursos, estão sendo limitados ao recurso disponível pelo próprio hardware, de forma a atingir esse objetivo, de maximizar o potencial de consolidação. Tá? Então, durante esse processo de assessment, eu posso identificar que um servidor, sei lá, com 64 GB de RAM, ele está consumindo apenas 4 GB de RAM. Então, esse é um servidor que tem um potencial muito grande de resizing, um potencial muito grande de consolidação. Então, só que além disso, além desse critério, você precisa coletar, você precisa entender as regras de negócio da sua empresa, porque pode acontecer que você vai definir um servidor como um ótimo candidato da virtualização, mas pode acontecer que uma regra de negócio, alguma ressalva caracteriza aquele cara ali como não candidato. Então, o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo nesse projeto. Então, eu tenho servidores enormes e durante o processo de assessment a gente identificou que servidores eles estão com consumo muito baixo. Tá? Então, são servidores ótimos para virtualização. Tá? Então, não são servidores críticos, não estão em ambiente de produção. Tá? Existe pouco consumo de recursos, tá? Eu tenho um potencial de resizing muito grande, e eu falo, olha, cliente, esse servidor aqui ele é um ótimo candidato à virtualização. Aí o cliente vira para mim e fala, Pedro, na verdade, esse servidor que você entregou para mim não é um candidato à virtualização. Eu falo, por quê? Não, porque o disco dele, um dos discos dele supera 1 tera, e a gente não coloca discos virtuais com mais de 1 tera em nossos data stores. Aí você fala, uai, mas isso não estava previsto, né? Mas agora tá. Então, isso é só um exemplo de que você precisa aplicar os seus critérios técnicos,
tá? De performance, de consolidação, mas você precisa se atentar muito às regras de negócio da empresa, tá? Para que você também não perca energia na hora da execução. Então, como que eu identifico os melhores candidatos à virtualização? Tá? Como eu falei, existe esse período de coleta, você vai definir os melhores candidatos a partir da performance, se atentando também às regras de negócio da empresa. Tá? Então, como eu classifico esses candidatos à virtualização? Tá? Quais os critérios que eu posso adotar para definir o nível de candidatura desses servidores? Tá? Entre um ótimo candidato à virtualização, um bom candidato, um candidato regular e um candidato ruim, tá? Como é que eu posso definir para a gente poder aí coordenar essas migrações? E quais servidores não são candidatos à virtualização? Então, essas 3 perguntas, elas vão ser respondidas pelo processo de assessment, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo de como a gente pode definir esses critérios de candidatura, tá? Aqui nessa última linha eu coloco uma observação que eu já falei no slide anterior, que ser candidato à virtualização é diferente de ser candidato a P2V, tá? Então, como eu falei, eu dei o exemplo até lá do AD, da Microsoft, que ele pode ser virtualizado, mas ele não é recomendado que ele passe por P2V, pelo método de P2V. Não, legal. Ô Pedro, tem uma pergunta aqui do pessoal, eles estão se você utilizou alguma ferramenta de assessment, como que foi feito esse assessment, se você puder explicar rapidinho, ou se você achar melhor você deixar para falar no final, aí fica a teu critério. Não, eu acho melhor pegar o gancho aqui agora, para a gente não perder o fio da meada. Então, olha, existem algumas ferramentas de assessment no mercado, mas o processo de assessment, ele te dá muita liberdade, você pode fazer ele de N maneiras. Existem ferramentas específicas para esse processo, né? Existe uma ferramenta chamada Recon, de uma empresa chamada PlateSpin Recon, uma ferramenta específica para assessment e projetos de consolidação. Então, existe, por exemplo, o MAP da Microsoft, é o Microsoft Assessment and Planning, que é uma ferramenta free da Microsoft, né? Ele tem uma compatibilidade muito grande com os servidores Windows, logicamente, mas também funciona com servidores Linux. Então, ele faz essa coleta de métricas de performance também. Mas você também, caso você não queira perder tempo instalando ferramenta, eu não quero também pagar licença para fazer assessment, você pode usar as próprias ferramentas que você já possui no seu ambiente. Você pode usar as ferramentas de monitoração, por exemplo, os Zabbix, algo do tipo, né? Que o Zabbix faz esse trabalho. Vai te dar um pouco mais de trabalho para consolidar essas informações e chegar ao resultado, tá? Mas é uma alternativa também. Tem até uma que é free pro VMware, que todo mundo usa, eu não lembro o nome. Sim, claro, como é que eu pude esquecer? É o VMware Capacity Planner. Na verdade, ele é free, mas ele tem uma certa restrição que ele só pode ser usado em projetos de virtualização VMware, que foram, assim, normalmente você tem que pedir para o seu comercial, para a sua área de vendas, te prover acesso a essa ferramenta. Então, apesar dela ser free, ela exige um acesso meio que especial, um acesso restrito, entendeu? Não, e tem a outra que eu falei, eu acabei de lembrar, que é o RV Tools. Eu já usei para fazer, eu já usei bastante para fazer assessment, para descobrir o que tinha nos vCenters. Legal. É uma ferramenta bacana também. É ótimo. Legal, toca aí. Beleza, vamos lá. Pera aí. Rapaz. Vamos lá. Então, aqui, gente, eu coloquei... a gente estava falando de critérios de candidatura, tá? Então, aqui eu estou colocando um exemplo, tá? De como que a gente pode definir esses critérios e como que a gente pode classificar, tá? Os meus candidatos à virtualização sob a ótica de performance, tá? Então, aqui eu coloquei os 4 maiores, digamos, as 4 maiores métricas, né, quando a gente está considerando
aí um projeto de consolidação, né, de servidores. Então, eu tenho aqui RAM em uso, consumo de CPU, consumo de I/O de disco e consumo de I/O de rede. Então, como que eu defini aqui? Olha, eu estou considerando que servidores que possuem RAM, consumo de RAM abaixo de 16 GB, consumo de CPU abaixo de 25%, consumo de I/O de disco abaixo de 25%, consumo de rede também abaixo de 25%, eu considero, se o servidor se encaixar nesses critérios, eu considero ele um ótimo candidato à virtualização. Então, como é que está a escala aqui? Tá? Eu tenho nível 1, de nível 1 a 4, tá? Sendo que nível 1 é o melhor candidato à virtualização e nível 4 o pior candidato à virtualização. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com esse conceito de maximizar a taxa de consolidação, a gente começa a gente percebe aqui que o nível 1 ele é o melhor candidato. Tá? Então, acontece muito no projeto de você ter, como eu já falei, servidores grandes, servidores com mais 100 GB de memória, que tá consumindo 8, tá? Que tem consumo de CPU baixo. Tá? Então, aqui é só um exemplo, isso tem que ser adequado à realidade de cada projeto, tá? Mas aqui só para dar um briefing, contextualizar um pouco mais sobre o que eu quero dizer quando eu falo de critérios de candidatura, tá? Então, agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada nível, tá? Porque aqui eu estou falando de performance, tá? Mas eu posso, quando eu levanto as minhas regras de negócio, eu posso também definir algumas regras de negócio e associar aos meus níveis de candidatura. Eu vou explicar mais à frente. Então, quando eu estou falando de um servidor nível 1, o servidor é um ótimo candidato à virtualização, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, que um candidato de nível 1, ele possui baixo consumo de recursos e grande potencial de consolidação e resizing, tá? Então, esse aqui é o melhor dos cenários, tá? É esses os servidores que a gente tem que atacar, tá? Com esses servidores a gente vai obter o maior potencial de consolidação, tá? Então, além disso, a gente pode aplicar alguns outros critérios aos servidores nível 1. Então, eu posso pegar, de repente, se eu dividir em ondas de migração, e eu quero dar prioridade aos servidores que têm menos impacto no negócio, eu posso definir servidores como nível 1. Então, servidores nível 1 eles apresentam um risco mínimo de impacto ao negócio. Então, eu coloquei aqui que eles são os melhores candidatos à virtualização, pois resultam nas maiores taxas de consolidação. Tá? Então, o consumo desse tipo de servidor, ele não é ofensivo ao meu hypervisor, e o impacto à aplicação, à hospedada é mínimo. Tá? Então, o risco ao meu negócio de fazer a migração desse servidor é mínimo. Tá? Então, aí eu defini esse servidor como nível 1, sob a ótica de performance. E em alinhamento técnico, em alinhamento com o meu cliente, eu percebi, não, a gente quer aplicar mais alguns critérios nesses servidores nível 1. Então, eu quero considerar um servidor nível 1, um servidor que não está em ambiente de produção, por exemplo. Tá? Um servidor que não é um banco de dados, não é membro de um cluster, tá? Eu tô com esse servidor, ele tem um hardware defasado, tá sem garantia, tá? Ele tá alarmando lá a controladora RAID, então um servidor que tá crítico com relação ao hardware. Tá? Então é um servidor nível 1 que ele vai ter um ganho muito grande ao ser transformado em servidor virtual. Tá? E aqui eu coloquei uma regra de negócio. Olha, a soma de todos os discos do servidor não pode ser maior que 500 GB, tá? Quando eu estou falando de P2V, gente, eu estou falando de cópia de volume, cópia de dados, porque o P2V basicamente é isso, tá? Você tem o servidor físico, a ferramenta vai criar um servidor virtual novo lá dentro do seu ambiente e vai fazer a clonagem desses dados. Então, quanto mais dados eu tenho para copiar, mais tempo vai levar a minha migração. Então, se eu não quero levar muito tempo na minha migração, então eu estabeleço uma regra que fala, ó, servidores nível 1, porque eu quero que todos os servidores que eu coloque para migrar, eles sejam rápidos. Tá? Então, esse é um exemplo de critério. Então, o servidor nível 2
é um servidor que ainda é um bom candidato, tá? Então, eles possuem aí de baixo a médio consumo de recursos. Então, eles podem ser incluídos aí nas primeiras ondas de migração junto com os servidores nível 1, tá? Então, a gente pode aí aplicar mais algumas regras de negócio depois de alinhar com o cliente. Então, ele pode estar ou não em um ambiente de produção, tá? Diferente do nível 1, que nível 1 são servidores que não estão em ambiente de produção. Não é banco de dados. Lembrando que o fato do servidor ser um banco de dados não o impede de passar por P2V, tá? Porém, você precisa ter uma abordagem diferente com servidores desse tipo, tá? Quando a gente está fazendo conversão, clonagem de volumes de servidores que são banco de dados, a gente precisa ter uma atenção muito grande aos dados em si, tá? Então, servidores que têm muita transação, muita I/O, pode acabar afetando no processo de copy. Então, você pode acabar finalizando lá o seu servidor, está com alguma discrepância, ou se não, o seu servidor virtual acabou que quando você ligou a máquina, está com está corrompido o file system. Então, existem algumas abordagens que a gente pode tomar aí para minimizar, tá, o risco de erro na migração. Então, se recomenda que você pare o banco de dados, né, pare ali as transações em disco para a ferramenta de P2V poder fazer a cópia íntegra do seu banco, tá? Mas isso não é um impeditivo. Você pode fazer, sim, P2V de servidores que são banco de dados, tá? Membros de um cluster, tá? Servidores que estão em cluster, apesar do nosso projeto, o escopo do nosso projeto é P2V as is. Então, o que isso quer dizer? A gente foca somente na camada de SO, tá? Então, assim, o servidor eu quero dizer que se o servidor é um cluster em ambiente físico, então a gente vai fazer um P2V as is e ele vai ser um cluster dentro do ambiente virtual. Então, a gente não vai alterar, eu estou falando do escopo do meu projeto, tá? A gente não altera o comportamento do servidor assim que o transforma em virtual. Mas isso não impede de que você estabeleça uma estratégia de virtualização para esse tipo de servidores, tá? Porque servidores físicos que fazem parte de um cluster, por exemplo, um Microsoft Failover Cluster, eles podem ser inclusos, sim, em ambiente virtual. Apesar de particularmente Pedro, não gostava muito dessa ideia. Eu sei que existem ambientes críticos que às vezes podem se aproveitar, né, de um Microsoft Failover Cluster, mas eu acho que eu prefiro trabalhar com a abordagem de que o servidor é virtual e eu já tenho uma camada de alta disponibilidade a nível do meu hypervisor, tá? Então, isso gera, quando você quer acrescentar mais coisa, aí gera muita redundância e você acaba capando muitas das funcionalidades que o seu ambiente virtual pode oferecer. Então, eu não sou muito fã dessa ideia, mas eu entendo que existem algumas aplicações com necessidades e requisitos muito específicos em que a abordagem do cluster pode ser interessante. E aqui eu posso aplicar um outro critério. Eu posso aumentar aí a minha taxa o meu valor dos discos aí, que a soma não seja maior que 1 tera, tá? Que aí eu vou controlando mais ou menos o tempo estimado de migração. Apesar disso ser muito injusto, tá? O tempo de migração é uma incógnita. Você pode fazer alguns cálculos baseado no throughput do seu servidor, baseado no desempenho de disco do seu servidor, mas ainda assim continua sendo uma incógnita, tá? Eu vou explicar isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive até então, e eu vou explicar um pouquinho mais à frente por quê. Então, seguindo essa linha, eu tenho os servidores nível 3, tá? Então, aqui a gente já começa a entrar num campo aqui de servidores já que não são tão bons candidatos à virtualização, tá? Então, são servidores que possuem aí um consumo considerável de recursos, tá? E eles não apresentam um potencial muito bom de resizing, tá? Então, eles ainda são candidatos à virtualização,
podem ser virtualizados, tá? Mas isso aí vai depender muito do seu alinhamento com o cliente, tá? Então, os servidores Envio 3 já não apresentam um potencial de consolidação e resizing tão bom quanto os servidores Envio 1 e 2, mas esse alinhamento, repito, pode ser feito com o seu cliente, talvez ele queira fazer da mesma forma, tá? Então, aqui algumas regras de negócio, né? Servidores Envio 3, eles estão em ambiente de produção e não são membros de um cluster, só um exemplo, tá? Tipo 4, aqui é um candidato... Oi, pode falar você. Não, pode seguir. Só o pessoal aqui lembrando, ó, o Samuel falou que a ferramenta da VMware lá, o VMware Capacity Planner, que você precisa ser parceiro para utilizar. Isso. E aí tem uma outra aqui também, que do Harley, que há servidores mal dimensionados ou complicações mal configuradas, que podem estar usando erroneamente os recursos. De repente poderia ser considerado uma operação de P2V, pode passar a virar um candidato. Mas pelo que eu entendi, na tua regra de negócio, vocês não iam perder tempo fazendo isso. Se o servidor estava mal provisionado, mal dimensionado, e vai ficar por uma outra... Isso. Como é que a gente tem trabalhado, tá? A nossa abordagem é a seguinte: a gente identifica, a gente faz um processo de inventário, a gente identifica qual o recurso atual daquele servidor. Então a gente roda o assessment, a gente identifica lá vários servidores com 64 GB de RAM, 128 GB de RAM. Isso é informação de inventário, tá? Isso é o que o servidor é. E a gente, quando começa a rodar o processo de assessment, começa a coletar essas métricas de performance, percebe que existem servidores aí muito mal alocados, superestimados, tá? E o que a gente faz? A gente pega essa métrica, tá? Essa métrica, esse cálculo dessa métrica, ela varia de ferramentas de assessment, tá? Então, existem ferramentas de assessment que consideram picos, existem outras ferramentas de assessment que só consideram média, tá? Então, isso precisa ser muito bem analisado. Um dos motivos da gente fazer assessment durante 30 a 45 dias é justamente pegar esses picos, tá? Para você não dimensionar de forma ruim um servidor. Então, o que a gente faz? A gente aplica uma sugestão de resizing, tá? Então, a gente pega lá um servidor que, vamos dar um exemplo aqui, de 64 GB de RAM. RAM, gente, é o tipo de recurso mais oneroso para o ambiente virtual, tá? Então, o RAM é o top 1, tá? Que você sempre vai ter problemas com o RAM primeiro, tá? Então, o RAM é sempre o recurso assim, que a gente tem que ter mais atenção. Então, a gente tem lá 64 GB de RAM e a gente identificou que o servidor está consumindo 8 GB de RAM, tá? Isso já levando em conta os picos e blá, blá, blá. O que a gente faz? A gente faz uma estimativa aí e acrescenta mais 30% nessa estimativa. Então, aí arredondando, eu vou ficar com 12 GB de RAM. Então, eu coloco uma gordura aí e faço uma sugestão de resizing, tá, para o cliente, tá? Apesar da palavra final ser deles, tá? Porque, por exemplo, no meu cliente existe uma equipe específica de gerenciamento de capacidade. Então, eles também trabalham com ferramentas de assessment, eles também trabalham com ferramentas de coleta de dados de performance. Então, assim, eu faço a sugestão, mas a palavra final é sempre deles, tá? Então, essa é a abordagem que eu tenho tomado. Não sei se é a melhor, mas é a forma como a gente tem trabalhado, tá? Então, a minha intenção aqui é compartilhar um pouco de como eu tenho trabalhado, tá? Ótimo, ótimo. É isso mesmo, é o teu cenário, né? É o meu cenário, exatamente. Legal, toca aí. Vamos lá. Então, assim, voltando. Então, o nível 4 é um candidato ruim, tá? Que é o pior dos cenários. É um servidor que ele possui alto consumo de recursos e esses recursos eles estão sendo consumidos, tá? Então, dando um exemplo aqui de um servidor de 128 GB de RAM, o servidor consome 100. Então, são servidores que não apresentam um bom potencial de consolidação e não te dá muita opção para resizing, tá? Então, eu coloco aqui que você precisa ser cauteloso ao decidir ou não
virtualizar esses servidores, tá? Pois eles podem afetar diretamente o desempenho dos seus hosts, consequentemente afetando as outras máquinas hospedadas. Então, o gerenciamento de capacidade vai ter que tomar uma decisão aqui de virtualizar ou não esses servidores, tá? Porque aí eles fogem um pouco do nosso objetivo principal, tá? Que é potencializar, maximizar a taxa de consolidação. Então, alguns outros critérios de negócio que eu posso aplicar aqui. Então, servidores que estão em ambiente de produção, servidores que possuem alto consumo de recursos e que esses recursos estão sendo limitados pela própria capacidade do hardware. Então, às vezes o servidor está com 128 GB de RAM e está consumindo tudo, ainda precisa de mais. Então, são servidores que precisam de atenção, tá? São servidores que a equipe de capacidade vai ter que ter um olhar crítico e decidir se vai ser colocado em ambiente virtual ou não. Olha, eu coloquei essa última linha aqui. Isso é algo que às vezes a gente pode deixar passar, mas isso é importantíssimo, tá, gente? Como é que é a abordagem que eu tenho tomado com o nosso cliente? Existem softwares que possuem licenciamento específico em ambientes virtuais, tá? A gente pode citar aí como exemplo SQL Server. SQL Server existe um licenciamento para servidores físicos e um licenciamento. Eu não sou um especialista em essa questão de licenciamento, ainda mais de Microsoft, mas pelo que eu entendi, existe um licenciamento específico para servidores virtuais, e quando você virtualiza servidores em SQL Server, você está sujeito ao licenciamento dos hosts, tá? Então você acaba que economiza muita licença quando você coloca SQL Server dentro de ambientes virtuais. Isso é um caso bom, tá? Mas existem casos ruins também, tá? Eu não tenho um exemplo para dar aqui para vocês, mas eu coloco isso como um ponto de atenção para o cliente, tá? Com uma regra de negócio para o cliente. Eu falei, olha, a gente pode virtualizar, mas eu sempre coloco um ponto de atenção. Eu preciso que você dê uma olhada nesse servidor e identifique se ele tem algum software que, ao colocá-lo em ambiente virtual, você vai ter uma perda aí com relação ao licenciamento. Então, isso aqui é um ponto de atenção, tá? Maravilha. E eu tenho também os não candidatos à virtualização, tá? Alguns servidores que não podem ser considerados candidatos à virtualização, tá? Que eles podem ser descartados, tá? Então, tem um sistema operacional que não é suportado pela plataforma de virtualização. Eu acho muito difícil, não tem nenhum, mas podem haver alguns aí sistemas muito antigos que a plataforma de virtualização não suporta. Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente, que isso aqui não se refere a sistema operacional, mas sim à arquitetura. Existe uma arquitetura, e isso eu fiquei sabendo nesse projeto, aprendi no projeto. Existe uma arquitetura chamada IA64, que se chama Itanium, que é uma arquitetura diferente da x86. Então, quando a gente está falando de virtualização, a gente está lidando com virtualização x86. Então, acabou que a gente identificou alguns servidores com essa arquitetura chamada Itanium, que ela não é compatível nem com ferramenta de assessment, nem com migração. Então, são servidores que foram desconsiderados da análise. Então, aqui eu tenho mais alguns outros exemplos, servidores que requerem interface direta, Fibre Channel, Media Service de backup, servidores que administram SAN, que possuem algum tipo de como é que eu posso dizer, de amarramento, de amarração com SAN, tá? E que ao transformá-los em virtual, eles não funcionariam. E eu tenho um terceiro exemplo aqui, que é os servidores que possuem mais recursos do que o hospedeiro, que superam o suportado pela plataforma de virtualização. Isso aqui é um caso raro, mas pode acontecer. Vamos supor que você vai virtualizar um servidor físico, que seu host não possui a capacidade que o seu servidor físico, que você estimou do servidor físico, tá? Então, você não vai conseguir inseri-lo dentro do ambiente virtual, tá? Então, a gente passou pelo processo de assessment. Rodamos a ferramenta de assessment,
classificamos esses candidatos, tá? Entre nível 1, 2, 3 e 4. E agora a gente vai começar a entrar na fase de execução, de estabelecer as estratégias de virtualização. Tá? Então você precisa estabelecer seu plano técnico. Tá? Como é que você vai executar o P2V? Então, aqui eu coloquei um processo bem simples, bem chulo, mas só para vocês poderem ter noção do contexto. Então, em um processo P2V básico, o que eu preciso fazer? Eu faço um backup do meu servidor, efetuo um blackout no monitoramento do meu servidor, faço um checklist pré-P2V. Então, esse checklist aqui eu considero o passo mais importante do meu processo. Então, é aqui que eu vou identificar, eu vou coletar alguns dados do servidor, como quando eu for fazer a troca, então eu preciso ter os dados de IP, máscara anotados, algumas informações com relação ao SO. Então, eu identifico se o meu sistema operacional está íntegro, está saudável para passar pelo processo de migração, tá? Então, essa etapa é muito importante, tá? Então, eu testo conectividade com o meu ambiente virtual, tá? De repente, faço até um teste de migração para ver se ele passa pelas primeiras etapas de validação, tá? Então, essa etapa é a etapa mais importante. Então, eu tenho a etapa, que na verdade isso aqui é o core do P2V, que é a cópia dos volumes, tá? Eu vou explicar mais um pouco no próximo slide. Depois que eu efetuo a cópia dos volumes, a ferramenta ela finaliza o job e você tem que fazer o checklist pós-P2V. Então, o que é o checklist pós-P2V? Você vai subir a sua máquina virtual, você vai verificar se o seu sistema operacional bootou sem maiores problemas, vai verificar se o seu file system está íntegro, se todos os volumes foram clonados, você vai fazer a instalação do VMware Tools, tá? Importantíssimo. E vai fazer a troca, que é o último passo, de servidor físico para virtual. Simples assim. Então, P2V é um processo simples, tá? Os problemas que você pode ter, repito, são com relação ao processo de negócio, gerenciamento de mudanças, definição de janela, e as complicações que você pode ter são mais relacionadas ao negócio, tá? A etapa de execução em si é muito simples. O rollback também é muito simples. Você fez a troca de servidor físico a virtual, disponibilizou esse servidor para que o dono da aplicação valide, tá? Ele vai validar e vai falar, olha, não funcionou. E você faz o rollback, tá? É claro que eu estou sendo bem prático aqui, tá? Mas a gente vai adentrar, não, por que não funcionou? Porque é preciso deixar bem claro para o dono da aplicação de que a gente não faz nenhuma alteração a nível de SO, tá? O que a gente está copiando são dados ali, tá? Nesse caso, em máquinas Windows, são zeros e uns. Então, ele está copiando dados, blocos de disco que se fala, né? E a gente não faz distinção o que está ali dentro da minha máquina. Então, é preciso que você entenda e você transmita essa informação para o dono da aplicação, porque senão qualquer coisa que acontecer na máquina, ele vai falar, não, mas foi por conta do P2V. Ele fala, não, você precisa saber subir a aplicação. Então, isso até é um ponto que eu coloco como desafio, que é com relação à validação da aplicação. Vou falar mais à frente. Então, eu coloquei aqui, gente, a ferramenta de P2V, uma das ferramentas de P2V que a gente usa no nosso projeto, que é o VMware, o Converter do VMware. Existe uma outra ferramenta, só que essa ferramenta é paga, essa ferramenta ela tem um licenciamento um pouco caro, e ela é muito mais completa. Então, o VMware Converter do VMware, ele é focado em P2V, para ambientes VMware, e a outra ferramenta, ela faz P2P, V2P, então ela faz a migração de qualquer tipo de workload, tá? Então ela faz migração também para Azure, então é uma ferramenta muito mais completa, mas também é um pouco mais complexa de se mexer, tá? Então aqui a minha intenção é só explicar um pouco da execução do processo de P2V, e eu vou usar como exemplo aqui o Converter da VMware. Legal. Ô Pedro, só antes de você continuar, qual que é o nome dessa outra ferramenta? Ela se chama PlateSpin Migrate. Tá. É uma ferramenta que era dessa empresa chamada PlateSpin, aí ela foi comprada pela Novell, aí agora é da NetIQ,
que é da Micro Focus. Eu não sei como é que tá essa questão do NetIQ ou Micro Focus, eu não sei muito bem, mas é uma boa ferramenta, é uma ferramenta robusta, tá? O licenciamento dela é um pouco caro, mas ela tem funcionado como ferramenta secundária no nosso projeto. Então, quando a gente tem algum problema com o converter da VMware, a gente utiliza ela, tá? O converter, no geral, funciona muito bem. Ele é simples, legal, fácil, prático de usar, mas às vezes a gente encontra algum outro probleminha que a gente faz esse teste na ferramenta secundária, que é o PlateSpin Migrate. Se alguém tiver interesse, pode fazer uma pesquisa na internet. A gente colocou o nome da ferramenta aqui no chat, depois vamos colocar na descrição do vídeo também, tá? Beleza. Então, pessoal, essa ferramenta da VMware é o Converter, como eu falei para vocês, é uma ferramenta excelente, ela é muito objetiva, ela é focada em P2V somente, e ela tem uma compatibilidade assim, 100% com ambientes VMware. Então, ela é free, a própria VMware disponibiliza essa ferramenta, basta você chegar lá e baixá-la, você instala em um servidor, a instalação é bem tranquila, e, como eu falei, ela suporta apenas ligações P2V, ela suporta tanto servidores Linux quanto Windows, tá? A abordagem de servidores Linux e Windows, ela é diferente, tá? Essa ferramenta, quando ela vai converter servidores Linux, ela faz conversão, ela copia os volumes do meu servidor físico a nível de volume, tá? Então, e ele não suporta sincronização. Diferente do Windows, tá? Em migrações em servidores Windows, a ferramenta ela faz a instalação de um agente no servidor, e esse agente ele vai se aproveitar do Shadow Copy do Windows, tá? Do VSS. Ele vai se aproveitar desse driver, e esse driver ele vai te permitir fazer a clonagem a nível de bloco, tá? Que é uma clonagem um pouco mais rápida do que a nível de volume, file level. Então aqui eu coloco mais ou menos como é que funciona a migração, o P2V utilizando o converter da VMware. Então a ferramenta ela vai instalar um agente no servidor de origem, tá? Esse agente é um agentezinho, e esse agente, no momento que você disparar a migração, ele vai fazer um snapshot dos volumes através do VSS. Gente, o VSS, para quem trabalha com soluções Microsoft, ele já é um conhecido de todo mundo, tá? Então, ferramentas de backup utilizam muito ele, tá? Então, ele te permite que você manipule o seu file system sem precisar parar o seu servidor, sem parar, sem impactar a produção do seu servidor, tá? Então, o VMware, converter do VMware, ele se utiliza desse drive. Então, ele instalou esse agente, o VMware Converter, ele vai criar uma máquina virtual lá na sua infraestrutura e ele vai começar a copiar os volumes do seu servidor físico para o servidor virtual, tá? Aqui ele não faz distinção se são discos locais, se são armazenados em NUS, tá? E ao finalizar a cópia, a ferramenta vai iniciar uma sincronização diferencial dos dados copiados da origem para o destino. Então, vamos supor que você dispara a ferramenta, dispara a migração às 10 da manhã e ela finaliza meio-dia. Só que entre 10 e meio-dia, você teve movimentação no seu file system, tá? Você teve a escrita no seu disco. Então, essa sincronização serve para isso, tá? Para você poder pegar esse diferencial e te entregar um servidor totalmente fiel, um servidor virtual totalmente fiel ao servidor físico, tá? A abordagem em servidores Linux era um pouco diferente, tá? Então, a ferramenta P2V, o VMware, ele cria uma máquina virtual no vCenter, chamada de Helper VM, que eles falam. E ele boota essa máquina com uma distribuição Linux simplesinha, que ela vai servir somente para se conectar ao meu servidor de origem pela porta 22 e receber os dados, tá? Pela clonagem dos volumes. Então, a ferramenta ela inicia a Help VM, estabelece uma conexão SSH com o servidor de origem e
começa a efetuar a clonagem dos volumes. Tá? Nesse caso, diferente dos servidores Windows, eu preciso que a minha Help VM se conecte à minha máquina, ao meu servidor físico, e você precisa de um IP temporário, tá? Por que eu coloquei de preferência na mesma rede? Para você não perder energia tentando diagnosticar o tráfego, algum bloqueio do tráfego da sua Helper VM com o servidor físico, coloca na mesma rede. O tráfego vai ser via Layer 2, que evita problemas relacionados a roteamento, tá? Então, para você ter menos dor de cabeça, você vai precisar de temporário e coloca eles na mesma rede, tá? Para evitar problemas. Fica a dica. Aqui eu coloquei um breve resumo de como funciona um processo de migração, né? Top-down. Então, no fluxograma, a minha primeira tarefa aí, e é uma tarefa assim super importante, é conseguir aprovação da gerência de mudanças. Eu não sei qual é o porte de repente do cliente que você pode trabalhar, mas clientes de médio e grande porte trabalham com o conceito de gerenciamento de mudanças, tá? De comitê de mudanças, de aprovação, e isso é uma parte um pouco chata, que pode atrasar um pouco aí as migrações, porque no meu caso eu trabalho com um cliente de grande porte, então às vezes um servidor hospeda 4 aplicações, 5 aplicações, e cada uma delas tem um dono. Então, existe uma energia muito grande que o cliente gasta conseguindo a aprovação desses responsáveis por essas aplicações. Então, precisa submeter a esses servidores a agências de mudanças, conseguir a aprovação. Então, por isso que eu falei lá no começo, pessoal. Então, é importante que a equipe de TI esteja muito alinhada com relação ao seu projeto, tá? Porque esse processo de gerenciamento de mudanças, ele vai ter que ser feito, e ele vai ser muito mais fácil, vai ser muito menos traumático se toda a sua equipe de TI estiver subindo do seu projeto, tá? Porque aí você vai perder menos energia, convencendo o dono da aplicação, vai perder menos energia para conseguir definir a janela, tá? Então, conseguir a aprovação do dono da aplicação. O que eu preciso fazer? Faço o meu checklist pré-P2V, verifico a saúde da minha aplicação, do meu sistema operacional, efetuo um backup, e eu preciso que o cliente me informe quais são os dados da minha infraestrutura de destino. Então, o cliente ele precisa me passar, olha, o Vicente destino, o cluster, o port group, importantíssimo, o data store. Data store não faz muito sentido, a gente pode colocar no data store com maior espaço disponível, mas essa informação de target, de infrastructure target, o cliente precisa te passar, e essa informação precisa estar muito precisa, tá? No nosso processo de execução, a gente trabalha com uma planilha onde a gente tem todas essas informações, em que eu passo para o executor, para a pessoa que faz a execução do P2V, e ele bate o olho, ele já sabe, não, eu já sei, a partir do meu checklist pré-P2V, eu já coletei todas as informações do servidor físico, e eu já sei qual é a infraestrutura de destino, eu já sei qual é o port group, já sei qual é o vCenter, e eu também já sei qual é o meu IP temporário, caso eu faça a migração com máquinas Linux. Então, essas informações, elas precisam ser todas levantadas anteriormente para que o seu processo de execução termine com sucesso. Então, eu tenho o processo de migração, a cópia dos volumes, e assim que o meu job acaba, eu faço o teste do sistema operacional, verifico se ele está bootando e faço o cut over, né? Eu faço a troca de servidor físico para servidor virtual. Às vezes é preciso que você faça alguma intervenção, isso acontece muito em máquinas Linux, em que você tem, por exemplo, nos servidores Linux você tem interface de rede, às vezes chamada P4, P1,
Aí quando você bota em ambiente virtual, essa interface sobe como ETH0, então é preciso que você faça algumas alterações nos scripts de inicialização das interfaces de rede. Às vezes no Windows também você precisa fazer alguns ajustes. Então essa, na verdade, é uma das únicas alterações que a gente faz a nível de SO, mas é porque ela está relacionada ao P2V e precisa ser feita, tá? Então a gente não mexe em file system, não mexe em nada. A única alteração que a gente faz é colocar o servidor para funcionar, tá? E depois do processo de cutover, a gente passa para a validação do negócio, tá? Então a gente termina a migração, coloca o servidor na rede, faz a instalação do VM Tools, valida e toma aqui, o servidor está pronto. Faz a validação, tá? Olha, já tentamos subir a aplicação, não estamos conseguindo, vamos ter que fazer rollback. Sem problemas. Desligamos o servidor físico, desligamos o servidor virtual, ligamos o servidor físico e pronto, rollback está feito, tá? Não existe complicação. Não, bacana. Pedro, uma coisa que chamou bastante atenção aí que, assim, você tem que estar com a documentação disso, de todo o processo, as etapas, elas têm que ser muito bem documentadas, né? Documentadas e alinhadas, porque na hora que o cara vai realmente botar a mão na massa lá e fazer o P2V, ele tem que estar com todas as informações corretas, senão você acaba perdendo Exatamente. a janela. É uma coisa que acho que deve acontecer com bastante gente aí, já aconteceu comigo, era isso, você passava no CAB, aprovava, mas na hora que você ia fazer o deploy da aplicação, alguma coisa, tava faltando um detalhe, tava faltando um pacote, tava faltando alguma coisa, aí você perdia aquela janela, e quando era uma janela que é difícil de você conseguir, dependendo do processo, eu trabalhei em lugar que você tinha janela a cada 15 dias. Então, você perdeu 15 dias do projeto, o teu projeto vai atrasar. Exatamente, o teu projeto vai atrasar de um jeito ou de outro. Então, é muito importante ter tudo documentado, né? Legal. A gente passa por isso, Odessi. A gente, como eu falei, essa empresa ela tem assim um grande porte e ela existe um processo de gerenciamento de mudanças muito robusto, tá? Então essas janelas elas são levadas à risca, então elas são levadas muito a sério. Então aqui eu boto até um exemplo de que nessa janela a gente tem algumas atividades, correto? A gente chama de plano técnico. A gente vai definir o horário, a gente vai definir a duração de cada uma das atividades. E uma das atividades que eu tenho que definir, eu, Pedro, particularmente tenho que definir, eu tenho que prever qual o tempo de migração de um servidor. E isso é uma atividade muito difícil de definir, tá? Então, já aconteceu casos de eu definir uma janela, tá? De migração da cópia dos discos do servidor, e assim, o servidor passar muito, e assim, existe um esforço gerencial muito grande com relação a esse gerenciamento de mudança, que você precisa estender a janela. Então, assim, no nosso projeto, a gente trata essas janelas com muita seriedade. Então, a gente tenta sempre se antecipar aos problemas que podem acontecer durante a janela, tá? Podem surgir, sim, um ou outro. Repito, o P2V é uma caixinha de surpresas, tá? Mas é por isso que eu considero que a etapa de checklist pré-P2V é muito importante. Quando você está tratando de uma janela que demora, sei lá, 10 dias para conseguir uma aprovação, e você, quando chega na hora H, você não fez as validações necessárias e perdeu a janela, então aí você vai perder o projeto, se tinha duração de 6 meses, vai durar um ano e meio. Então, você precisa ter muito cuidado com relação a essa questão, tá? Então, faça todas as validações necessárias para quando você entrar nas janelas de migração, você poder completar a sua migração com sucesso. Isso é muito importante, tá? Mas isso que você falou é isso mesmo. O processo tem que ser muito documentado, muito bem documentado, tá? Para quando o analista chegar para fazer a execução da migração, já está tudo documentado. Existe um handbook explicando que eu criei, que o analista ele vai olhar e vai verificar o passo a passo de como lidar com as ferramentas. Existe uma espécie de KB de problemas que a gente já enfrentou, que o analista ele pode dar
uma olhada e tentar aplicar soluções previstas no KB, mas falo mais uma vez, P2V é uma caixinha de surpresas, então pode acontecer que você fez todas as validações necessárias e pegou um problema que você não tinha pegado até então. Então, aí vai da capacidade técnica do analista de trabalhar e resolver os problemas em tempo hábil durante a janela, tá? Ou então, cancelar a janela, né? Ou cancelar a janela, que é o pior dos mundos, tá? Que a gente não quer isso, mas já aconteceu alguns casos em que a gente teve que a gente fez, terminou o processo, quando chegou a validação, teve que fazer rollback. Ou se não, terminou com sucesso a mudança, aí um dia depois fala, olha, não, validei ontem, mas hoje não está funcionando mais, volta. Então, assim, essas janelas, elas são assim, cruciais para o nosso projeto, para o sucesso do nosso projeto. Legal, pode então, tocar. Aqui eu vou compartilhar um pouco dos principais desafios que eu particularmente enfrentei, tá? Então, fica aí como um ponto de atenção para quem pretende fazer um projeto desse tipo, ou está num projeto desse tipo. Então, um dos maiores problemas que enfrentei foi essa questão de falta de alinhamento estratégico entre a área de negócio e a TI. Então, é preciso unir as forças, é preciso que haja um espírito de parceria e de equipe entre a área de negócio e o staff de TI, tá? O P2V, ele, repito, é um processo simples, mas ele exige uma adequação na sua infraestrutura, você precisa, quando você está falando de P2V, você precisa, por exemplo, de permissão administrativa em todos os servidores do que você vai fazer a migração, então você precisa abrir regras de firewall, então existe um esforço grande aí e você precisa do apoio das áreas que estão relacionadas para que quando você comece a aplicar o seu processo, você perca menos energia, tá? Segundo ponto, aderir ao processo do cliente, gerenciamento de mudanças, regras de negócio, que foi o que eu estava falando no slide anterior, tá? Então, você vai aplicar os seus critérios técnicos, tá? Sob a ótica de virtualização, sob a ótica de consolidação, né, de carga de trabalho, mas você precisa aderir esse processo todo ao cliente, você precisa entender como que o cliente funciona, como que é o processo de gerenciamento de mudanças, quais são as regras de negócio, tá? Então, você precisa adaptar, você precisa pegar o seu plano técnico e alinhar com o seu processo de negócio do seu cliente, tá? O terceiro ponto, dificuldade em estimar o tempo de duração das migrações. Isso é um ponto que é muito difícil. É um ponto que eu enfrentei muita dificuldade. Por quê? Como eu falei para vocês, essas janelas, elas são levadas, existem atividades que você tem que levar a duração muito à risca. Então, as atividades elas não podem ultrapassar o horário previsto que você estabeleceu para elas. Então, existe toda uma... quando a janela ela tem um início e um fim. Então, quando uma atividade começa a comer a outra atividade, então, você começa aí a perder o controle da sua janela e isso dificulta a aprovação de outras mudanças, porque aí o negócio vai começar a perceber de que você não está conseguindo estimar da forma correta e vai começar a dificultar as próximas migrações. Então, uma dificuldade que a gente tem atualmente é estimar o tempo de duração das migrações. Como a gente está lidando no nosso projeto, a gente lida com uma quantidade enorme, heterogênea de servidores, tem servidores de todos os tipos, com N versões de sistema operacional, com N modelos de hardware. Então, eu tenho servidores aí, tanto Ethernet quanto 1 gigabit Ethernet, Fast Ethernet. Então, isso tudo, tem servidores que tem discos locais, servidores conectados a SAN, com N tipos de performance. Então, isso dificulta muito quando você estima o tempo de duração das migrações, tá? E isso pode impactar na sua janela de migração. Então, o que eu tenho feito faça uma espécie de benchmarking,
tá? Conforme no começo vai ser um pouco difícil você estimar, mas conforme você vai avançando com relação às migrações, você vai estabelecendo uma espécie de benchmarking e vai começando a anotar o histórico de duração das migrações. Você começa a verificar, não, esse servidor com essas características durou X tempo. Então, provavelmente, esse servidor que possui características semelhantes vai durar a mesma quantidade de tempo. Então, a dica é, faça uma espécie de benchmarking, vá anotando o histórico de migração, da duração dos seus servidores, para que possa facilitar o processo de estimativa da duração das migrações, tá? Não, bacana. E o quarto ponto, dificuldade em adequar a infraestrutura para os processos de assessment e migração P2V. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando você está lidando com um ambiente corporativo, você possui uma dificuldade em adequar a sua infraestrutura. Afinal de contas, no meu caso, eu preciso fazer assessment de mais de 1.000 servidores, então de 1.500 servidores, e eu preciso adequar toda a minha infraestrutura para atender aos requisitos da ferramenta. Então, eu preciso adequar a minha rede, então eu preciso garantir que haja conectividade entre a ferramenta de assessment e os servidores. Então, eu preciso adequar o meu SO. Então, a ferramenta de assessment exige que alguns serviços estejam ativos, algumas configurações que você precisa fazer a nível de SO. Então, adequar toda essa infraestrutura pode gerar um desgaste e um tempo grande. Então, é importante que você defina muito bem quais são os requisitos de infraestrutura e informe para o seu cliente e que seja confiável, tá? Que você passe e esteja muito certo daquilo, tá? Porque qualquer alteração que você precisar fazer depois vai ser um esforço muito maior. Então, a adequação da infraestrutura é um desafio que a gente enfrentou e é um ponto de atenção importante para quem vai passar por esse tipo de projeto, tá? Algumas lições aprendidas. Gente, já falei isso, vou repetir novamente. P2V é uma caixinha de surpresas, tá? É necessário que você invista muito e enriqueça o checklist pré-migração, tá? Então, o que você puder fazer para identificar problemas que podem afetar o seu processo de execução, faça antes. Tente corrigi-los antes da execução, tá? Então, apesar de você ainda fazer checklists, pode acontecer de você ainda ter problemas. Então, é a caixinha de surpresas. Então, o que você puder fazer para se antecipar, faça. Invista no checklist pré-migração, pré-P2V. Segundo ponto, crie um handbook. O handbook ele é importantíssimo para a equipe de execução, tá? Verificar como que funciona cada ferramenta, apesar dos analistas já terem consciência de como usar, já terem conhecimento prévio de como utilizar a ferramenta, cria um handbook, um passo a passo, às vezes pode a um ponto, às vezes a migração pode estar dando um erro em um ponto específico que o cara simplesmente deixou passar, tá? Porém, eu coloco um ponto aqui, não considerar o handbook como regra. Uma dificuldade que eu tenho enfrentado é que quando eu criei o handbook e passei para os analistas, eles seguiram muito à risca. Então, qualquer coisa que acontecia fora do handbook, eles não eram capazes de agir. Então, por conta do P2V, você ter toda essas surpresas durante a migração, o analista ele precisa ser capaz de acontecer um problema que não está previsto no handbook ou que não está previsto na minha base de conhecimento, eu tenho que saber agir, tá? Eu tenho que ter uma capacidade de troubleshooting, eu tenho que ter uma capacidade de resolver o problema em tempo hábil durante a minha janela de migração, tá? Terceiro ponto, isso aqui parece óbvio, mas eu preciso que o responsável pela aplicação seja capaz de validá-la. Acontece que eu já peguei muitos casos
que a gente faz o P2V completa com sucesso, e existe uma dificuldade muito grande por conta pela parte do cliente em validá-lo, em validar a aplicação. Então, eu já perdi muito tempo, muitas ligações, e eu explicando para o cliente que, olha, a gente não fez nenhuma alteração a nível de SEO, os volumes estão todos íntegros, né, a máquina passou pelo processo de post-checklist, então tá tudo certo, não tem muito que a gente pode fazer, tá? E simplesmente o negócio batia a cabeça na hora de subir essa aplicação. Então, é preciso alinhar com o cliente para garantir que o responsável por aquela aplicação seja realmente capaz de validá-la, tá? Capaz de, às vezes, você perde aí alguns minutos subindo a aplicação e fazendo um troubleshoot em breve, do que você acabar desistindo e fazendo rollback, tá? Aí você acaba perdendo uma janela importante de migração, sendo que você poderia ter aprofundado um pouquinho mais e feito e ter subido a aplicação, ter conseguido validar a aplicação com sucesso, tá? Quarto ponto, legal, só isso não vale só para esse projeto. Só te interrompendo um minutinho aí, essa parte da validação, que o dono da aplicação validar, o cara acompanha a janela com vocês, ó, terminei a janela aqui, terminei o P2V, valida e me dá o ok para fechar a janela? Isso, ele acompanha, ele tem ciência, toda janela que a gente estabelece, a gente envia um plano técnico antes, e esse plano técnico ele está sujeito à aprovação do dono da aplicação, assim como dos outros aprovadores, tá? Dos gestores e etc. Então ele tem ciência do plano, tá? De todos os passos que a gente vai fazer no plano técnico, ele tem ciência. Então acontece que quando a gente termina, existe uma certa dificuldade em esse responsável subir a aplicação. Tá? Parece ser bobo, gente, mas isso acontece. Tá? Então, isso pode, caso você não deixe muito claro de que o P2V não fez nenhuma alteração, por que acontece? Quem está dando a cara tapa somos nós. A gente está fazendo o P2V, a gente está fazendo uma mudança no ambiente. Tá? Então, a gente precisa ter uma maturidade muito grande em dizer que não foi feita nenhuma alteração a nível de SEO. Apesar de ter havido essa mudança, a gente não mexeu em nada, nenhuma característica do servidor. O servidor ele permanece com as mesmas características do servidor físico, os volumes, as mesmas coisas. Então, isso aqui é um ponto que você precisa garantir, tá? Que o responsável pela aplicação seja capaz, tá, de garantir a validação do servidor assim que ele completa o P2V, tá? Não, legal. E outro ponto, isso aqui não vale somente para P2V, não vale somente para o contexto de virtualização, mas documentar não quer demais, gente. Isso é um fato. Então, como a gente, como é essa caixinha de surpresas, né? Acontecem coisas que não estavam previstas, então sempre documente. Tá? Aconteceu um erro novo, documente no handbook. Tá? Então você vai se adaptando, você vai aprendendo com o próprio projeto, você vai avançando, existe uma curva de aprendizado da sua própria equipe de execução. Tá? No começo, ainda é um território meio desconhecido, você está pisando em um território que você não conhece, e você vai avançando, vai tomando algumas porradas, mas você vai adaptando o seu processo, vai documentando, e vai garantindo que aqueles erros que você cometeu na primeira vez não aconteçam novamente. Tá? Então, isso aqui não vale somente para P2V, mas vale para todo e qualquer projeto. Tá? Legal. Pessoal, é isso. A minha intenção aqui, gente, é compartilhar um pouco, é uma conversa mesmo. Eu quis compartilhar um pouco da minha experiência com esse projeto de P2V. Como falei para vocês, atualmente, em 2018, já não é tão comum esse tipo de projeto, mas ainda existe sim demanda, ainda existe sim algumas empresas que têm essa necessidade de trabalhar com esse tipo de projeto. Então, minha intenção foi compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco das lições aprendidas, dos desafios que eu enfrentei
nesse projeto, porque eu tenho certeza que isso pode ser importante caso você venha trabalhar num projeto desse tipo, tá? E é isso. Aqui a gente vai deixar aberto para vocês, caso vocês tenham alguma pergunta, e eu vou passar para o Valdeci a bola, caso alguém tenha uma pergunta aí, eu estou à disposição. Bom, obrigado Pedro, aí pela apresentação, foi bacana, a gente estava conversando um pouco antes, você falou, eu não tenho nem 40 minutos de apresentação, fez uma hora e meia, não sei se você percebeu, e é isso, o pessoal tá aberto para perguntas, se tiver uma pergunta pode mandar aí no chat, no bloquinho de perguntas lá que o Pedro responder. Aproveito para dizer que esse episódio está sendo gravado, vai deixar para subir lá pro YouTube Bag até o fim da semana. E é isso. Alguém tiver alguma pergunta? Valdeci, o pessoal tá falando que seu áudio tá um pouco ruim, cara. O seu microfone tá com uma voz de robô aqui, o pessoal tá falando. Eu também, uma voz muito boa. Bom, vocês conseguiram ouvir aí que se alguém tiver alguma pergunta, pode só complementando, caso alguém não tenha conseguido entender, é só esse espaço aqui para que vocês façam perguntas, gente. Em caso vocês tenham alguma pergunta, sintam-se livres, não tenham vergonha, que eu vou fazer o possível para tentar respondê-las, tá? Então a gente vai dar alguns minutinhos aí para deixar aberto para vocês. Legal, eu aproveito para agradecer quem tá com a gente aqui até agora, o Wilson Silva, o Caleb Araújo, o Matheus Noronha, Ricardo Calisto, William Nunes, o Ian Assis, o Aleon Chagas, o Mauro Azevedo. Obrigado, pessoal, que participou. Eu vou parar a gravação agora e vou abrir o áudio aí, se alguém quiser conversar um pouquinho com o Pedro, a gente tem uns 5 minutos para conversar aí. Ok, pessoal, então é isso, finalizamos mais esse episódio do Vibram Bag. Agradeço a presença de todos, até semana que vem. Obrigado.